Boa noite, povo de Deus, tudo na paz. Mais um sábado na presença do Eterno. Estamos aí para adorar a Ele, para bendizer o nome dEle. Nessa noite Deus me deu uma palavra sobre servindo a noiva. Eu quero estar falando com vocês essa palavra, quero estar compartilhando com vocês essa palavra. Então é uma palavra para ir até o final, para nós entendermos o conteúdo dela. Nós entendemos aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, esse tempo aí de quarentena, tempo difícil, né? Tempo, como é que vocês estão? Tempo de luta, tempo de crise, tempo de as pessoas perderem o chão, não saber para onde vão, mas nós sabemos para onde nós iremos, né? Nós temos a certeza, nós temos fé, nós temos um chão que se chama fé em Jesus Cristo. Nossa casa está fundamentada na rocha, então nós não tememos o mal. Mas a crise está muito grande, são muitas más notícias, muitas coisas acontecendo, mas nós devemos manter nosso coração em Cristo. Amém? Manter nossa fé nele, acreditar nele, estar com ele. Então esse é o nosso propósito de vida e de excelência e de fé. E nessa noite eu quero estar falando um pouco sobre pós-quarentena. Quando nós voltarmos, alguns pontos que nós como igreja, nós como servos do Senhor, nós como os ministros aí do Eterno, nós vamos ter. Como aqueles que são músicos, como são aqueles que são cantores, aqueles que são pastores, aqueles que são diáconos, aqueles que são servos em si. Qual deve ser a nossa postura quando nós voltarmos? E aí eu vou estar comentando alguma coisa sobre isso. Alguns pontos que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem que eu preguei muitos anos atrás num seminário de adoração lá em Mirassol, São Paulo, né, no meu amigo Kio, esteve me chamando para estar ministrando lá, e o Senhor colocou algumas coisas. Vamos esperar mais alguns irmãos entrar, e o tema dessa noite é servindo a noiva. Nós sabemos que a noiva é a igreja, e o noivo é Jesus Cristo. Ele vai estar buscando a sua igreja, está buscando a sua noiva, e nessa noite tem uma palavra de Deus ao nosso coração. Se você quiser ir lá para o Instagram, no Instagram eu fiz um Instagram novo, só esses temas de adoração, de servidão, de entrega, de renúncia. Se você quiser depois lá estar entrando no novo Facebook, vamos tratar de conteúdo sobre essa área, né? Conteúdos bons sobre adoração. Já faz um tempo que eu estou na área de adoração, desde pequeno, né? Buscando e servindo ao Senhor na adoração. E nós vamos estar colocando lá nesse Instagram uns temas sobre isso, amém? E nessa noite nós vamos tratar sobre servindo a noiva. Como nós, servos do Senhor, devemos estar agindo nesse tempo do final, onde Jesus está voltando, para estarmos colocando a nossa vida, nosso coração na presença dele. É um tema amplo, um tema que tem vários versículos para estarmos colocando, para estarmos anotando. Depois, se você quiser anotar, fique à vontade, para que essa palavra de nossos corações. Alguns irmãos estão entrando. Seja bem-vindo, boa noite, Rita, Trinca, Cláudio Beretta, Beto Agilo. Vocês estão acenando para mim e eu vou vendo aqui, vou colocando vocês aqui, tá bom? Vou comentando vocês. Deus abençoe vocês. Tu que estás assentado no trono, Senhor, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem,
Senhor Jesus. Ansioso está o nosso coração pela sua vinda. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, Senhor, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, vem, Senhor Jesus. Será que você pode dizer isso para Ele? Maranata, Cristo, Filho, Mestre, vem, Senhor Jesus. A humanidade geme, clamando pela volta do Senhor Jesus Cristo. É um tempo de luta, é um tempo de guerra. É um tempo onde as más notícias têm vindo de caminhão, né? Vindo muitas más notícias. Mas aí nós devemos escolher o que nós queremos ser. Se nós queremos ser uma abelha ou se nós queremos ser uma mosca. Ou seja, a mosca ela só vai procurar más notícias, só vai estar envolvida com más notícias, ela vai querer que a má notícia gere para ela as outras más notícias, extensão daquilo que ela é. Então ela vai procurar somente coisas ruins e vai estar buscando coisas ruins. Quando a pessoa escolhe ser mosca, por mais que a vida parece bela, ela passa do lado de uma flor, mas ela não consegue chegar perto da flor, porque ela é uma mosca. Ela só vai procurar as coisas ruins, as coisas podres. Mas o Senhor está nos chamando para sermos uma abelha, ou seja, buscarmos a direção de Deus, o bom cheiro de Cristo, exalar o bom cheiro de Cristo, procurar as coisas boas. Então nesse tempo de crise, busca o Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos estar entrando na palavra, quero fazer uma oração com vocês. Servindo a noiva é o tema da palavra dessa noite. É um tema que você precisa entender passo a passo, os vídeos que eu vou colocar aqui, para você estar buscando a palavra, ler juntamente comigo. É um tema que vai nos fazer um pouco melhor para quando nós voltarmos para se reunir o templo. Nós somos igreja e quando a reunião da igreja voltar, junto com o corpo de Cristo, nós como servos, Senhor, como músicos, como pastores, como diáconos, nós precisamos estar preparados para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e com nós, amém? Porque tudo é dele, tudo é para ele, e louvado seja o nome dele, amém? Senhor, nós queremos orar nesta noite e pedir a tua graça, a tua revelação, que venha confortar, Senhor Jesus, as nossas vidas e confrontar o nosso coração, para que nós possamos, esse tempo do fim, entendemos o teu bom, o teu perfeito e a tua boa vontade para nossas vidas, e como igreja possamos se reunir, Senhor Jesus, em tempos de crise, em oração, em jejum, sabendo que desse tempo é um tempo que você tem separado para nós, para estarmos à tua presença. Amém. Então nós vamos estar começando, quero que você acompanhe comigo, começa lá em Lucas 9, versículo 13. Esse é o primeiro versículo, é o versículo chave para nós aí, 9:13. Os discípulos estavam ali com Jesus e de repente chegou a noite, não tinham mais o que fazer, as pessoas estavam com muita fome, e os discípulos então questionam Jesus: Jesus, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Já é tarde, nós não temos muito dinheiro. E Jesus olha para ele então no versículo 13 do capítulo 9 de Lucas e diz para eles assim: deem vocês algo para eles comer. Amém? Então esse é o princípio da mensagem nessa noite, que é 9:13 de Lucas. O evangelista Lucas aí, o médico,
Ele fala, dai vocês para eles de comer. Então quero estar nesse versículo sendo a base para nós. Nós, como servos, nós precisamos dar para as pessoas se alimentar. Amém? E essas pessoas que nós vamos falar nessa noite seria a noiva de Cristo. Nós, como servos, como pastores, como músicos, como evangelistas, como cantores, como ministros, nós precisamos entregar uma boa comida para a igreja estar se alimentando. Hoje nós estamos aqui somente com as lives, mas vai chegar um tempo que isso vai acabar, o tempo vai se findar e nós vamos voltar para as nossas reuniões da igreja. E nós precisamos entregar uma comida de qualidade para a igreja, ou seja, para a noiva. Amém? O amigo da noiva está junto com a noiva e nós, como servos do Senhor, nós vamos entregar então uma comida para a noiva. O primeiro ponto para nós fazermos essa comida saiba que nós temos a responsabilidade desde o plantio até a preparação dessa comida e a entrega dessa comida para a noiva. Nós, como servos, como ministros, nós temos essa responsabilidade. Amém? Não é apenas a música, não é apenas a canção, mas é algo que é intrínseco ao coração, algo que nós precisamos entender. E a primeira coisa, o primeiro ponto, está lá em Isaías 57:14. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero que você acompanhe. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos limpar a terra. Nós precisamos aplainar a terra, nós precisamos tirar os entulhos da terra. Não há plantação se não tem uma terra plana, não tem uma terra onde os troncos foram arrancados, os empecilhos foram retirados. Não tem como plantar se não há limpidez, não há planamento da terra. Então Isaías 57, versículo 14 diz assim: então se dirá, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. É tempo de tirar obstáculos. Quantos obstáculos as pessoas estão colocando em adoração, quando o evangelho é algo simples de ser vivido, é algo simples de ser vivenciado, de ser entregue, de ser falado para as pessoas. As pessoas têm complicado muito, então ele fala aqui, aplane a terra, tire os empecilhos do meu povo. Versículo 15: assim diz o Senhor, o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também no contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então a primeira coisa que nós, servos, nós precisamos entender e fazer, nós precisamos limpar o terreno para estar plantando a semente, que lá na frente nós vamos estar colhendo e preparando. Amém? Então Isaías 57:14 fala, é preciso ter uma vida aplainada. Nós vivemos um tempo onde os cristãos sobem e descem, parece uma montanha russa, não tem firmeza, não tem constância. Hoje ele está de um jeito, amanhã está de outro. Você que é servo do Senhor, você que está alimentando a noiva, você que tem alguma função no corpo de Cristo, você que é corpo de Cristo, você não pode ser ascendente, descendente, e ascende e descende. Não, você precisa ser algo constante, sempre crescendo na obra do Senhor. Então, primeira coisa, aplana a tua vida, aplana o teu ministério. É tempo de quarentena, então é tempo de você buscar o Senhor. É tempo de você entrar em alinhamento com o céu. Amém? É tempo de você ativar atividades espirituais na sua vida, para que quando voltar, você esteja o seu terreno fértil, aplanado para o Senhor. Segundo ponto, abra comigo lá, Oséias 10. Oséias 10:12. Segundo ponto, nós precisamos arar a terra. Amém? Oséias 10. Segunda coisa, nós limpamos a terra. E na segunda coisa que nós precisamos aprender e fazer, Oséias 10:12, nós precisamos arar, ou seja, nós precisamos colocar a mão na terra. É tempo de não só aplanar, mas é tempo de você colocar o seu coração, a sua mão no arado. É tempo de você suar um pouco, é tempo de você exercer um pouco aí a questão do serviço. Semeiem em retidão, Oséias 10:12-13, semeiem em retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sucos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a iniquidade, colheram mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. O Senhor nos chama então para nós estamos arando a terra, que Ele fala aqui,
ara a terra para vocês semear. Ou seja, é tempo de colocar a mão no arado, e aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então é tempo de nós, nesse tempo de quarentena, é tempo de nós entendermos que Deus quer que nós limpamos o terreno, primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos arar, nós vamos mover a terra, colocar a mão na terra, nós vamos mover a terra, amém? Oséias 10, 22, para que chova a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Terceiro ponto, você já aplainou a terra, você já arou a terra, é tempo de semear a semente. Abra comigo aí em Isaías. Agora nós vamos para Isaías 28. Isaías 28, 25. Veja o que a palavra do Senhor diz para nós. Tempo de semear a semente. 28, 25. Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no seu lugar certo e a cevada no terreno próprio? Aqui é um questionamento. Por acaso ele não faz isso depois que ele ara? Versículo 26. O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Quando você aplanou o seu terreno, quando você arou a terra, diz aqui que o Senhor vai te ensinar a maneira correta de estar plantando. Amém? 2 Coríntios 9, 10, 11 fala que Deus ele dá a semente a que semeia. Mas qual semente que eu vou plantar? Acalma o teu coração. Busca em Deus. Quem dá semente é o Senhor. Você não vai precisar comprar semente. Coloca isso no seu coração. Quando Deus chama para um ministério, quando Deus chama para uma função, quando Deus chama para você ser músico, para você ser cantor, para você ser pastor, para você ser obreiro, o Senhor te dá a semente para você semear, porque a semente é dele, a plantação é dele, e ele quer fazer da maneira dele, não da nossa maneira. Então nós começamos aqui desde o princípio a buscar a direção do Senhor. Veja o que ele diz no versículo 26 de Isaías 28. O Senhor teu Deus, ele te instrui e vai te ensinar o caminho. Então é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de colocarmos a semente no lugar certo, crendo que Deus vai dar a semente, mas também vai dar direção e vai dar graça para nós. Algumas pessoas estão entrando aqui, o Jeff Dri, um abraço, o irmão Jorge, Fabrício Oliveira, bem-vindos aqui nessa live. Estamos falando sobre servindo a noiva. Depois que nós semeamos a semente, nós precisamos 4 pontos, adubar. Vamos lá para Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 13, versículo 7 e ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: por isso disse aos que cuidavam da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nela, e não acho nenhuma. Corte-a para que deixe a terra inutilizada. Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. E se der fruto por mais 1 ano, muito bem, senão nós vamos cortar. Então, depois que nós plantamos, nós precisamos adubar. Amém? Quando Deus te dá um ministério, Deus põe para você semente, você não sabe o que está acontecendo lá na terra. Porque isso é um milagre de Deus. Aí pela fé, quando você semeia algo, você deixa lá. Por quê? Porque quando a semente está na terra, ela está em estado de germinação, quando tem a condição necessária, ela vai começar a germinar. Mas enquanto ela já não germina, está em estado de dormência. E ela precisa de alguns fatores para germinar. E quais são esses fatores? Ela precisa da umidade correta e ela precisa da temperatura correta. Tendo esses 2 pontos, ela vai começar a germinar. E o adubo vai ajudar no auxílio desta plantação e dessa semente a vir germinar. Então, quando nós plantamos, nós colocamos lá a nossa semente e nós repousamos o nosso coração só adubando com oração, adubando com a palavra e crendo que aquela semente que foi colocada no seu tempo exato vai ter a temperatura exata, vai ter a umidade exata e ela vai vir a florescer. Amém? Então, 4 pontos aí. Nós adubamos a semente. Depois de plantada, você aduba. 5º ponto, você vai regar essa semente. Lá em 1 Coríntios 3, do 6 ao 8, Paulo fala: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu vou regar. Como que eu rego a semente plantada? A semente que nós vemos atrás, que Deus deu. A qualidade da semente foi Deus que deu. Não é o homem que escolhe a qualidade, mas é o Deus que dá
a semente. Então nós devemos regar agora como? Muitas vezes com choro, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com oração, com jejum, muitas vezes com decepções, mas você vai regar aquele seu sonho de ir para Deus, e realizar em Deus, regando com o seu coração, com a sua oração, com o seu pedido, com o seu clamor. É tempo de você confiar em Deus e regar essa semente. O sexto ponto, tudo isso como um lavrador. Primeiro ponto, para servir a noiva, nós agimos como um lavrador. E o sexto ponto, esperar o tempo da colheita. Quero que você vá comigo lá para o Novo Testamento, em Gálatas. Antes de Efésios. Gálatas 6, 7 ao 9. Diz assim: não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois tudo que o homem semear, isso também ele vai colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E nós não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher, se não desanimarmos. Então nós precisamos esperar. E como é ruim a espera, mas aqui fala em Gálatas 6, 7, 9, que quando nós plantamos a boa semente, nós precisamos acreditar que ela vai dar o seu fruto no tempo próprio. Versículo 9 diz isso: não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo nós vamos colher, se não desanimarmos. É tempo de esperar no Senhor. Vamos agora para Mateus. Então, vários versículos para nós entendermos aquilo que Deus quer falar para nós essa noite. Vai até o final para você entender aquilo que Deus quer dos servos dele depois, pós-quarentena. Mateus 4, 26 ao 29. É tempo de colhermos, é tempo de buscarmos. É tempo de estarmos na presença dele e buscarmos a direção do Senhor. Acho que eu marquei errado aqui, deve ser Marcos 4. E prosseguiu, Marcos 4 mesmo, 26. E prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a sua colheita. Observe o versículo 27. Noite e dia, estando ele dormindo acordado, a semente germina e cresce. Quando você planta com o Senhor, quando você planta em Deus, pode repousar sossegado e tranquilo, porque isso vai trazer para você resultado. Amém? Quando você busca em Deus, quando você coloca a sua vida no Senhor, saiba que Deus, no seu tempo, Ele vai fazer acontecer. Então você que é músico, você que é cantor, você que é pastor, você que é obreiro, nós precisamos entender que está no nosso objetivo, está na nossa função, arar a terra, plantar a semente, adubar, regar e esperar o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Uma palavra que eu sempre falo, que o homem ele dá função. E dando função, ele tira a função. Mas a unção, quem dá é o Senhor. E quando Deus dá a unção, ninguém pode tirar a unção que está sobre as nossas vidas. Sétimo ponto dessa questão da agricultura. Nós vamos colher os frutos. Vamos lá agora em Efésios. Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 5, diz assim o versículo 8 ao 10. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora sois luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda boa vontade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha a luz, porque aquilo que fazem oculto, e até mencionar isso é vergonhoso. Nós vamos colher o fruto que nós plantamos. Então depois que nós
plantamos, chegará o tempo da colheita. Talvez você plantou algo lá atrás e você fala, jamais vai acontecer, jamais vai germinar. É uma semente morta, jamais vai ter flor. Creia, meu querido, que quando você está nesse tempo de descanso no Senhor, Deus vai colocar para você tudo que tem prometido, mas você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa buscar para colher os frutos do seu ministério e o fruto da sua vida em excelência em Deus. Então nós falamos desses 7 pontos que diz respeito ao lavrador. Ara a terra, limpa o terreno, põe a semente, que Deus dá a semente. 4 pontos, aduba. 5º ponto, rega com oração e com lágrimas. 6º ponto, espera, é tempo de esperar. E 7º ponto, chegou o tempo de você colher isso aí. Então você vai colher esses frutos e agora nós vamos para dentro do preparo, ou seja, nós vamos para dentro do restaurante, vamos dizer assim, que nós vamos preparar esse alimento para servir para a noiva. A noiva tem fome, a noiva está sedenta, a noiva espera que os servos dele, do Senhor, alimentem a noiva. Amém? O amigo do noivo está com a noiva. Nós precisamos agora entender isso. E como nós vamos fazer? Nós pegamos esses frutos, nós pegamos agora e levamos para dentro, para preparar isso, para levar para a igreja. Ou seja, aquilo que nós vamos entregar para a igreja precisa ser algo fresco. Ou nós não podemos pegar coisas que nós não preparamos, coisas que o Espírito não revelou. Hoje nós temos a internet, é uma bênção a internet, mas nós pegamos muitas vezes coisas da internet e levamos para o povo, sem preparar aquilo, sem comer aquilo, sem mastigar aquilo, sem se alimentar com aquilo em Deus. E nós levamos comidas de micro-ondas para a igreja. Muitas vezes o povo de Deus está passando problemas sérios de saúde espiritual, porque nós, como servos, não estamos preparando o alimento desde o início. Então você, músico, que vai cantar uma música, você precisa estar preparando isso em Deus, preparando isso no seu coração, para depois levar para alimentar a igreja. Você que é diácono, você precisa se alimentar antes em Deus. Você precisa preparar o terreno, você precisa ter essa semente germinando e depois você vai colher o fruto para levar aquilo que você tem. João 4,23 fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, existem muitos falsos adoradores. Amém? Então é tempo de nós entendermos isso. Depois que nós colhemos algo fresco de Deus, dos céus, do céu para a terra, não da terra para o céu. Não é algo que você faz, não é algo que você tem, não é algo que você aprendeu, não é algo que você conheceu, não é algo que você estudou, mas é algo que lhe fora revelado. Estão entendendo até agora? Se estão entendendo, dá um joinha para mim aí, para mim ver se vocês estão entendendo aquilo que está sendo falado. Até agora falamos de plantação, agora nós vamos falar de preparo. Ponto 8. Saber a receita e fazer conforme a receita. Quero que você abra comigo lá em João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 2, versículo 5. O primeiro milagre de Jesus. Acabou o vinho e perguntam para a mãe de Jesus falando, e agora que vamos fazer? Aí no versículo 5 do capítulo 2 de João, a sua mãe disse aos servos, o que ela fala aí? Façam tudo que ele mandar. Ou seja, é necessário conhecer a receita que vem dos céus. É necessário fazer conforme Jesus quer. É necessário um tempo de busca, um tempo de revelação, um tempo de comunhão, um tempo de buscarmos ao Senhor para passarmos para a igreja aquilo que nós recebemos de Deus. São muitos... Esses dias estava falando com um psicólogo, um colega meu, psicoterapeuta, estava falando sobre isso. Hoje nós estamos com as igrejas livres de pessoas, né? E as pessoas agora se enchendo de Deus. Antes, muitas vezes, estávamos com os templos cheios de pessoas vazias. Então, agora nós precisamos aprender a se encher de Deus para quando nós voltarmos. João, capítulo 2, versículo 5, fala sobre isso. Façam tudo o que Jesus mandar. Se Jesus não mandar, não faça. Não faça.
porque nós está fazendo do seu coração, do seu entendimento. Efésios 2:10 fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos preparou um caminho excelente de boas obras para que nós andássemos nele. É preciso fazer tudo conforme Jesus quer e não conforme nós queremos. Ter a receita, é preciso fazer isso, colocar isso. É preciso ouvir dos céus. E fazer tudo isso em nome de Jesus e fazer de coração. Lá em Colossenses 3:17 fala que tudo que você for fazer, faça em nome do Senhor Jesus. Tudo que você for tocar, a nota que você for tocar, a palavra que você for dizer, a oração que você for fazer, tem que ser tudo para a glória do Senhor. A receita tem que vir do céu para o nosso coração. Então, o 8º ponto, já dentro aí, vamos dizer assim, desse restaurante espiritual, nós precisamos agora, com os frutos que nós temos, pegar a receita do céu para fazer conforme a receita dos céus deseja que seja feito esse alimento. E aqui nós não fazemos sozinhos, nós precisamos dos outros também, com o fruto meu, com o fruto do meu irmão, nós vamos servir a igreja. O que a Bíblia fala? Um tem louvor, outro tem cântico, outro tem oração, outro tem palavra. Fazei tudo isso para a glória do Senhor. 9º ponto, nós precisamos agora pegar isso e levar para a panela. Vá comigo lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 38. Diz assim: depois Eliseu voltou para Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo e apanhou legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão de ensopado, embora ninguém soubesse aquilo que era. Versículo 40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Eu quero dizer com isso, nós vamos preparar aquilo que Deus tem nos dado e vamos levar para a panela. Mas quantas vezes a igreja tem sido envenenada espiritualmente, porque as pessoas têm pegado coisas que não conhecem, que ninguém sabe, e têm levado para distribuir e dar para a noiva, servir a noiva. Coisas que não vêm do trono de Deus, coisas que poetas falaram, coisas que psicólogos falaram, que muitas vezes pensadores falaram, e que não tem a direção de Deus, não veio do trono de Deus para a igreja. Aquilo que nós vamos levar para a panela, nós temos uma responsabilidade eterna para com Deus. Quando você vai tocar o seu instrumento, aqui tem o Mário da LAM, um abraço, Mário, ele toca a bateria. Quando ele vai para tocar a bateria, não sabe que é apenas um som de tambores. Não, é uma adoração a Deus com o fruto daquilo que Ele é. Ele está levando aquilo em adoração na panela para entregar para a noiva e para a igreja. E isso tem que ser em santidade, isso tem que ser em temor, isso tem que ser em renúncia, isso tem que ser em entrega. Senão nós levamos morte para panela para alimentar a noiva de Cristo. Veja a responsabilidade que nós temos como pastores, como evangelistas, como diáconos, como aquele que opera a mesa de som, opera a multimídia. Meu querido, nós servimos a noiva, e a noiva é santa, imaculada. O amigo do noivo está com a noiva, e um dia Jesus vai pedir conta de nós que somos servos. Há muito foi dado, muito será cobrado. Então nós precisamos entender aquilo que nós levamos para a panela. Ponto 10. Nós levamos agora, que já levamos o alimento para a panela. Vamos lá para Isaías. Volta comigo lá em Isaías. Isaías 44. Depois que nós levamos para a panela, nós devemos colocar água. Água que simboliza a palavra de Deus. Ser lavados e purificados na palavra. Isaías 44, 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua geração, e a minha bênção será sobre os seus descendentes. Deus tem água para derramar nesse tempo do fim. Quando você tem direção, quando você faz a primeira parte que eu falei lá, que é a do agricultor: plantar, colher, regar, chorar, ter a sua vida no altar. Você pega a receita dos céus, a direção de Deus para a sua vida e para o seu ministério.
ministério, você leva isso para a panela, agora você coloca água, que Deus fala que Deus ele vai dar água para você, Deus vai mover o seu ministério. Se o seu ministério está em sequidão, eu profetizo em nome de Jesus, Deus vai começar a derramar água, Deus vai começar a derramar lavagem espiritual para a sua vida, para o seu ministério, em nome do Senhor. Vamos agora lá para João capítulo 7, no Novo Testamento, Marcos, Lucas e João. João capítulo 7, versículo 37 diz assim, 7:37, no último e mais importante dia das festas, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde o receberam, e os que creram nele, até que então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Veja aqui, nós devemos agora, levamos para a panela algo sadio, não algo que vai envenenar, algo que nós não conhecemos, mas algo sadio, que o céu veio para nós. Nós vamos encher com a água, que é a palavra. Não existe ministério sem conhecimento da palavra. Não existe músico que cante, que fale sem conhecer a palavra. É tempo de conhecermos. Não tem pastor que abre a Bíblia sem conhecer. É preciso conhecer a palavra, a água do Espírito Santo que é derramada em nossas vidas. Depois que acrescentou a água, é preciso agora acrescentar algo essencial para a preparação do alimento. E o que é isso? Vá comigo agora em Provérbios, Salmos. No meio da Bíblia tem Salmos, um pouco mais para frente você vai para Provérbios, capítulo 21. Provérbios 21, versículo 20, diz assim, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Nessa quarentena nós estamos vendo isso, né? As pessoas estão consumindo tudo, parece gafanhoto dentro das casas. Mas aqui está falando coisas espirituais. O sábio, ele sempre vai ter comida e sempre vai ter azeite. Jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Tiago 5,14 fala, unge, Senhor, a cabeça com óleo daquele que está em enfermidade. Aqui esse óleo também representa cura das enfermidades do povo de Deus. Quando você exerce o ministério usando por Deus, as pessoas são restauradas, as pessoas são curadas, coisas acontecem. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Onde tem o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Mas nós precisamos ser canais, ter o óleo da unção. Vai lá para mim, volta um pouco de Provérbios, vai para Salmos 45. Salmo 45, versículo 7. Veja o que diz a palavra. Ama a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu entre os seus companheiros e ungiu-te com óleo de alegria. Eu quero dizer para você, meu querido, que sobre a sua vida tem uma unção de alegria. Se você está triste, se você está sem saber o que fazer dentro do corpo de Cristo, o Senhor te diz que Ele te ungiu com óleo de alegria e não de tristeza. Se você está entendendo aí, dá um joinha, né? Acena aí para mim ver se você está entendendo isso. O Senhor está dizendo para você que há uma unção de alegria para ser derramada no seu coração. Eclesiastes, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Dá um pouquinho para frente aí. Depois de Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 9:8. Diz assim, a palavra do Senhor, 9, versículo 8. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo, ou seja, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Você que tem esse ministério, que a sua vida seja cheio da unção do Senhor. Pastor, o que é unção? Unção significa autorização de Deus para exercermos o nosso ministério. Unção significa autorização. Quantas pessoas estão fazendo sem autorização para fazer? Como Nadab e Abiú, que quiseram ofertar incenso na presença de Deus sem ter autorização para fazer. Estavam cheios de polpa fazendo aquilo, mas Deus não tinha autorizado a fazer. Então, meu querido, busque em Deus fazer aquilo que Deus tem falado para você. Então coloca isso na panela, acrescenta água, acrescenta o óleo da unção e coloca o fogo do Espírito Santo agora. A última coisa para essa panela é o fogo do Espírito Santo. Eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 12, lá no Novo Testamento.
Antes de Tiago, Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: pois o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Quando nós levamos o fogo do Espírito de Deus, começa a consumir aquilo que não é dele, aquilo que é pecado, aquilo que não está no coração dele. É preciso levar o nosso serviço ao Senhor através do fogo. Jeremias 23, 29, versículo A diz assim: não é minha a palavra como o fogo. A palavra de Deus, quando colocado para a igreja, é como fogo consumidor. Lucas 3,16 fala: e eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, nós vemos lá em Atos, versículo 1, capítulo 1, versículo 8 fala: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. O poder do names, explosivo. Mas o batismo de fogo significa, o contexto lá de Lucas 3, significa purificação. Quando nós levamos aquilo que nós temos ao fogo do Espírito, nós somos agora purificados do nosso trabalho, purificado a nossa vida no fogo do Senhor, para que aquilo que nós vamos preparar seja conforme a direção do Senhor. Lá em Êxodo 3:2 fala: o anjo apareceu para Moisés numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Ou seja, quando nós levamos e temos uma experiência com o Senhor, Deus ele se manifesta através do fogo do Espírito Santo. O anjo ele apareceu numa chama de fogo. Ele não estava na sarça, estava numa chama de fogo, em meio à sarça, e a sarça não se consumia. Então, quando nós temos o fogo do Espírito Santo, nós temos a adenda em nós temos a purificação do fogo em nós agora temos a purificação dos pecados. E olha que tremendo, embora a chama do Espírito Santo arda em nós não somos consumidos. Porque, meu querido, se Deus olhasse para o nosso pecado, nós seríamos consumidos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem nele, nós temos a fiel confiança, que nós podemos chegar nele com confiança ao trono do Senhor. Então esse fogo vem para nos purificar. Esse fogo vem para aquecer, vem para preparar aquilo que nós vamos entregar para a igreja. Então coloca isso no seu coração. Depois que você preparou tudo, leva para o fogo. E depois que levei para o fogo, pastor, o que eu faço? Tem o tempo de preparo. Abra comigo lá em Hebreus. Nós já estamos em Hebreus, agora vai para o capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 4 ao 6. Diz assim. Hebreus 4, versículos, capítulo 5, 4 ao 6. Hebreus 5, 4 ao 6. Diz assim: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus disse: tu és meu filho e hoje te gerei. E diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero que você entenda aqui, do sacerdócio novo, da nova aliança, está falando aqui que ninguém toma honra para si, ou seja, ninguém se põe a exercer o ministério se Deus não tiver chamado. O tempo de preparo é um tempo especial na vida do crente. Você vai falar: mas eu estou preparado. Será que está preparado? Será que você já plantou a semente correta? Será que você já ouviu a direção de Deus? Será que você já planeou a terra? Será que você já regou? Será que você já colocou a sua vida no altar do Senhor? Será que você já olhou, já ouviu essa receita do céu? Será que você já colocou a água do Espírito Santo? Será que você já colocou a unção, que é o óleo do Espírito Santo? Será que você já levou para o fogo do Espírito Santo para consumir isso? Será que você já fez tudo isso? Depois de feito tudo isso, nós devemos preparar. Jesus, ele se preparou 30 anos para exercer 3 anos e meio. E hoje nós queremos preparar em 1 mês para fazer a vida inteira. Não, o tempo de preparo é algo essencial, aonde vai ferver, meu querido, o nosso fruto, aonde vai ferver na água do Espírito, aonde a unção do Espírito Santo vai fazer cozinhar aquilo que nós temos em Deus, e aonde nós vamos ser purificados através do fogo. O tempo de preparo é um tempo essencial. Fala aqui que Jesus, ele esperou 30 anos.
veja o que diz o versículo 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Durante 30 anos, Jesus passou por muitas pessoas feridas. Jesus passou por muitas pessoas enfermas e ele não curou ninguém. Depois que ele foi batizado e ouviu: tu és o meu filho amado, ele foi para o deserto. E depois que ele foi para o deserto, ficou 40 dias no deserto ali. E depois, quando ele voltou, ele foi tentado por Satanás. Ofereceu para ele o mundo, ofereceu para ele comida. Ele não teve nada daquilo. Mas só depois disso, ele começou a exercer o seu ministério. E o primeiro milagre que ele fez foi multiplicar, transformar a água em vinho. Então veja, o preparo é algo essencial. Lucas, capítulo 24, versículo 29. Quando Jesus ele foi ascender aos céus, ele deixou uma missão para a igreja, dizendo para ele: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram um tempo buscando, um tempo clamando. Meu querido, se você não tem esse tempo de preparo, esse tempo de você contemplar a glória de Deus, esse tempo de você, tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus já plantou em você, toda a semente que você já plantou lá, você está esperando florescer. Se já floresceu, você está preparando isso, tempo de preparo. Fica na graça do Senhor, espera em Deus, que Deus ao seu tempo vai derramar sobre a sua vida um batismo de fogo, um batismo que você vai ter a graça do Senhor sobre a sua vida, e você vai ter agora as graças do Senhor. Amém? Então depois que nós preparamos, o tempo de preparo, quando está tudo pronto, nós precisamos preparar os pratos, essa função do cozinheiro. O cozinheiro, depois que ele cozinha, ele vai lá, prepara o prato, coloca tudo bonitinho, coloca no prato, desenha o prato, para depois servir. Então, depois que Deus dá esse preparo para você, ele fala para você: agora prepara o prato. Tem tudo isso na sua mão, agora é tempo de você colocar para a minha igreja se alimentar. É tempo de você servir a minha igreja. A canção que você vai cantar, o instrumento que você for tocar, o serviço diaconal que você vai exercer, a palavra que você como pastor vai ministrar, você já está agora, teve o tempo de preparo, você preparou isso. Você vai colocar no prato para servir agora a igreja, a noiva de Cristo, que está sedenta para ouvir algo novo, para ouvir uma palavra nova, um cântico novo, uma adoração nova, uma oração nova, uma poesia nova que vem do seu coração para o coração de Deus, verdadeiros adoradores em ação. É tempo agora de você montar esse prato para entregar para a igreja. Esse é o ponto 14. Ponto 15. Nós precisamos agora, depois de preparar, nós vamos servir a mesa. Vá comigo agora em 1 Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele. Como Gálatas, Efésios, vai voltando. Nós vamos aí para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Agora nós vamos servir a mesa. 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Guarda o seu coração no Senhor. Portanto, amados, fiquem firmes, nada vos abale. Como eu falei lá no início, antes de começar a mensagem, que você não seja uma mosca para pousar em coisas ruins, mas seja uma abelha para procurar néctar, para produzir um bom mel. Que nós precisamos entender isso, que a sua obra dedicada ao Senhor, Deus vai te recompensar. Marcos 10, 45, volta um pouco em Marcos. Evangelho de Marcos, antes de Lucas. Marcos 10, 45 diz assim a palavra: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem mais servir, as pessoas só querem ser servidas. Eu quero uma mensagem boa, eu quero um louvor bom, eu quero o ar-condicionado seja tudo ok, eu quero que tudo seja conforme eu quero. As pessoas deixaram de se reunir na reunião da igreja para ter uma reunião de clube. Clube é aquela pessoa que paga a mensalidade e exige que seja conforme ela quer. Não, meu querido, nós pertencemos ao corpo de Cristo e nós vamos na reunião da igreja e nós precisamos aprender a servir a mesa, aprender a servir os irmãos, aprender a servir uns aos outros. Gálatas 5,13, vai lá comigo. Antes de Efésios, Gálatas 5,13. Diz assim a palavra do Senhor:
Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É tempo de servirmos, não é tempo de sermos servidos. Não é tempo de ter maus marajás, não. É tempo de nós sermos servos, abaixarmos a nossa cabeça e cremos que todo o nosso serviço não será em vão no Senhor. Gálatas 5,13. Ponto 16. Aqui, quando nós vamos servir, nós precisamos entender um ponto. Já estamos indo para o final. Eu quero que você entenda isso no seu coração. Você que é adorador, você que é músico, você que é cantor, você que é pastor, você que é evangelista, você que é apóstolo, você que é mestre, você que exerce algo no corpo de Cristo. Os espirituais, a noiva, a ovelha, ela vai receber de bom grato o alimento que você entrega. Porque o seu coração vai estar alinhado com o coração de Deus. Se você fez tudo alinhado com Deus, essa pessoa também, a igreja, ela vai entender isso, porque eles vão estar alinhados com o coração de Deus. Mas o bode, ele não vai entender isso. Ele vai se opor àquilo que você vai estar fazendo. Então, creia no seu coração. Se você buscou em Deus, a sua direção é de Deus. Nem todos vão entender, nem todos vão compreender, nem todos vão aceitar isso de uma boa maneira. Muitos vão querer falar algo contra, mas tem o seu coração em Deus, que se Deus deu a missão, Deus deu a visão, Deus colocou a capacitação. E aquilo que aquele que é profeta sabe que nem todos entenderão, mas a vida de um profeta é assim mesmo. Recebe de Deus a direção, recebe de Deus a palavra e fala a respeito da palavra aquilo que Deus quer. Mateus 7,6 fala um pouco sobre isso, para nós já estarmos indo para o final. Lá diz assim: não deis aos cães aquilo que é santo, porque senão ele vai voltar e vai te morder e vai te dilacerar. Não lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés. Então tenha isso bem claro no seu coração, que nem todos vão aceitar. Se você der para o cão, ele vai se revoltar contra você. Quantas vezes nós temos uma exortação de Deus para determinadas pessoas e nós falamos: olha, se você não mudar o seu caminho, se você não mudar a sua direção, você vai para o abismo, você está caminhando para o abismo. E ela muitas vezes está entregando aquilo que vem de Deus, aquilo que é santo para a pessoa, e a pessoa se revolta contra você, quer morder a sua mão, fala: isso não é de Deus não, eu não creio, e continua até cair no pecado. Já vi muito disso acontecer na minha vida ministerial. Muitas pessoas que não ouviram Deus e depois de um tempo caíram no abismo, caíram no pecado, e depois você vai lá resgatar essa pessoa, ela fala: poxa vida, você estava certo lá tempo atrás, eu não quis ouvir, o meu coração não estava aberto para isso e hoje estou sofrendo. Então, se você tem uma palavra de Deus, guarda isso no seu coração. Se é de Deus, fale. E também não lance aos porcos as vossas pérolas, ou seja, aquilo que você tem de precioso, guarda para o seu coração, para as pessoas que têm a mesma visão que a sua. Não fique comentando aquilo que Deus te deu na visão para as pessoas que não entendam, que não tenham o mesmo acompanhamento que você tem, o mesmo nível espiritual que você tem, porque essas pessoas não vão entender isso e vão pisar sobre aquilo que você tem. Aguarde o seu coração em Deus. Esse é o 16º ponto: servir a mesa e depois as coisas espiritual. Nem todos vão entender, mas é tempo de nós como igreja se prostrarmos, é nós como igreja se rendemos, é nós como igreja pagarmos o preço, ararmos, colocar a mão na terra. Ah, pastor, mas é difícil, mas essa quarentena veio para nós termos um tempo com o Senhor. Se você quer exercer e quer servir a igreja, é tempo de você entender isso. Ciro Ambo, um abraço, meu querido. É tempo de nós buscarmos em Deus, é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor, porque Deus está voltando, e tudo aquilo, meu querido, que é palha, vai ser consumido pelo olhar do Senhor. O que você tem entregue para Deus, o que você tem servido para a igreja, é algo que vem do coração de Deus, é algo que você buscou, é algo que Deus falou para você, ou algo que você buscou na internet. Ah, tá na moda, então eu vou cantar. Ah, tá na moda, eu vou tocar. Ah, tá na moda, eu vou pregar. Eu busquei lá um sermão na internet, achei lindo, achei maravilhoso. Não, meu querido, é tempo de você buscar na presença do Senhor. Ah, mas nem todos vão ouvir, nem todos vão ver, só vou falar para 2 ou 3 pessoas. Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio dela. Deus tirou, meu querido,
a igreja dos templos para a igreja ser igreja na sua contemporaneidade, ou seja, na sua função como igreja, como corpo de Cristo. Você na sua casa, sendo igreja, recebendo direção, recebendo a graça do Senhor, recebendo a bênção do Senhor e recebendo a unção fresca que desce do trono, maná celestial. É tempo que Jesus ele preparou durante 30 anos, se preparando para exercer 3 anos e meio. E nós em 1 ano, em 2 meses, queremos ter já preparo para realizar. Não, meu querido, é preciso gastar mais tempo com Deus, é preciso ter mais experiência. Toda sexta-feira nós temos reunido lá no cenáculo de oração, e nós vemos assim os cultos de libertação, os cultos de cura sempre cheios, e os cultos de sexta-feira de buscar a direção, buscar a alimentação, buscar do céu, se prostrar, se render, são sempre 20, 30 pessoas, porque muitas vezes nós estamos direcionados para exercer aquilo que as pessoas veem o exterior, e colocamos aquilo que é ruim na panela. Aí o profeta tem que dizer: a morte na panela não coma. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos aprender a manusear os nossos frutos espirituais para levarmos para o povo, para a noiva de Cristo, um prato que seja excelente. Não que a noiva quer ouvir, não, mas uma direção que veio de Deus, aquele alimento que a noiva precisa. Se nós vamos falar que a noiva quer ouvir, nós vamos dizer somente para ela o quê? Olha, você é vencedor. Olha, você pode continuar do jeito que você quer, que você vai vencer. Olha, você pode continuar em pecado, que está bom demais. Deus te deu vitória, você é mais que vencedor. Se nós vamos querer dizer que a noiva quer ouvir, nós vamos dizer somente isso. Mas nem é isso. Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver que as mensagens do profeta João Batista não foram assim. As mensagens de Jesus não foram assim. As mensagens de Paulo não foram assim. Antônio Martins, um abraço, meu querido pastor. Algumas pessoas estão entrando cedinha. Um abraço para vocês. Se vocês estão entendendo, dá um joinha para mim aí. Então nós precisamos entender que, como espirituais, nós precisamos entregar coisas espirituais. Se sois espirituais, entenderão as coisas espirituais. Mas se sois carnais, tudo que é espiritual vai fazer mal. Então nós precisamos trazer coisas espirituais para entregar para a igreja. Alimento espiritual. Sabendo que nem todo mundo vai entender. Porque nem todo mundo que está na igreja vai morar no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então nós precisamos entender isso. Então 16º ponto. Entender as coisas espirituais, encher de coisas espiritual. As ovelhas vão entender. A noiva vai entender a direção que Deus está dando. Mas os bodes não vão entender. Então coloque o seu coração nisso em Deus, para que Deus te dê direção para fazer o seu coração. E 17º ponto, para nós encerrarmos a nossa live. Nós precisamos entender que o nosso trabalho no Senhor ele não é em vão. Lá em Números 18, 20, quando Deus chama Arão, ele diz para Arão: Arão, você não vai ter bens, você não vai ter casa, você não vai ter herança, você não vai ter nada nessa terra. Porque eu tenho algo mais excelente para você, Arão. E Arão talvez pergunta para ele: poxa, eu não vou ter nada, não vou ter onde morar, não vou ter nada registrado no meu nome, o que eu vou fazer? Aí Deus fala para ele: Arão, eu vou ser a sua herança e você a sua porção. Ou seja, aquele que põe a mão no arado precisa confiar que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Tudo que nós fazemos para Deus haverá uma recompensa. Quando nós temos o chamado, meu querido, nós devemos crer que Deus ele é galardoador daqueles que o amam. Se nós amamos ao Senhor, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Se nós pegarmos lá em Filipenses, quando Paulo fala: ó Filipenses, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E se vocês, eu olho para a vida de vocês e vejo que Deus vai suprir todas as vossas necessidades em graça em Cristo Jesus. Mas se você pegar o contexto da igreja de Filipenses, era um povo que sabia, era um povo doador, era um povo abençoador, um povo que tinha o coração voltado em Deus. Então nós precisamos entender que quando nós fazemos, o salário não vem da noiva, o salário vem do dono da noiva, que é Jesus Cristo, o Senhor. Ou seja, nós estamos aqui aludindo como se fosse um restaurante. Quando nós trabalhamos num restaurante, o salário não vem do cliente, mas vem do dono do restaurante. O seu salário não vai vir da noiva. Não espere algo que a noiva vai fazer para você. Ah, ela não me reconheceu. Ah, a noiva não me deu joinha, não me deu like no Facebook. Ah, a noiva não me cumprimentou. Ah, ninguém falou para mim. Meu querido, não é a noiva que te dá o seu salário. Quem te dá o seu salário espiritual é Deus, é o Senhor. Abra comigo lá Colossenses 3, 23 e 24.
Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse tempo de crise, meu querido, tudo que você for fazer, faça para o Senhor, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja para o governo. Não pense que está fazendo para o homem, mas aquele meu chefe é ruim demais, está pegando o meu pé, nossa, o governo. Não, meu querido, faça como se fosse para o Senhor, e você vai ver Deus falando e Deus abençoando na sua igreja. Faça como se fosse para o Senhor. Versículo 24, ele continua dizendo: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Nós não servimos aos homens, servimos ao Senhor. Quando nós preparamos o Evangelho, quando nós preparamos a palavra, quando nós preparamos o louvor, quando nós preparamos nosso serviço diaconal, preparamos para servir a noiva, nós estamos servindo ao noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. E um dia Ele vai cobrar o nosso serviço. Um dia, quando Ele voltar na glória, Ele vai olhar para nós e vai dizer: o que você fez? O que você realizou? E diz que o olhar do Senhor, quando Ele olhar para nós, Ele vai dizer... Ele vai olhar para nós e vai fazer o seguinte: aquilo que for ouro, ou seja, nós fizemos para o Senhor, isso vai ter recompensa. Mas aquilo que nós fazemos para os homens não vai ter recompensa. Então quero que você coloque o seu coração no Senhor, crendo nisso. Um dia nós vamos encontrar Jesus. E tudo que aquelas pessoas pediram em nome de Jesus, Deus e Jesus vai usar para isso contra eles, dizendo: você pediu em meu nome. O que você fez com aquilo que você pediu em meu nome? Você usou para o meu nome? Então, meu querido, não peça nada usando o nome de Deus, se você não vai usar para Deus. Se você vai usar para outras finalidades, para outro objetivo, então não use o nome de Deus. Que o seu ministério seja fundamentado em Deus e colocado a sua vida no altar do Senhor, porque desta maneira a recompensa vem dele. Versículo 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Ademar Júnior, um abraço para você, meu querido. É a Deus que você serve. Versículo 25. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém, seja grande, seja pequeno. Essas funções que os homens estão criando aí, é apóstolo, é profeta, é semideus, é apóstolo, seja o que for, meu querido, seja grande ou seja pequeno, a justiça de Deus vem para todos. Tem coisa que nós não fazemos nem ideia do que esteja acontecendo, mas nós não vamos procurar as coisas ruins, não. Nós não vamos ser moscas, vamos ser abelhas, buscando néctar para gerar mel, porque é isso que o Senhor tem nos chamado nessa geração. Isso que o Senhor tem nos chamado para prepararmos nele. Então o seu salário vem do Senhor. Eu quero cantar uma última canção e eu quero orar por você, para que você entenda que quando nós voltarmos para se reunir como igreja, você vai ter uma nova direção, você vai ter um novo objetivo, e você vai ter um novo sonho. Nós vamos preparar aquilo que Deus quer, nós vamos realizar aquilo que Deus quer. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o mover sobrenatural do Senhor vem sobre ti nesta noite. Que o Senhor coloque no seu coração paz, coloque alegria, coloque abundância, em nome do Senhor. Se você precisa disso, coloque o seu joinha aí, nós vamos estar orando por você no final. Sabendo que tudo vem dele e tudo é para ele. Há esperança para o ferido, há esperança para o ferido. É tempo de cura, é tempo de restauração. Plante a boa semente do Senhor, e o Senhor vai colocar na sua vida tudo que tem prometido. A semente que você plantou lá atrás, eu profetizo que nesse período, nesse tempo, vai florescer, e todos saberão o Deus que nós servimos, em nome do Senhor. Sobre a tua casa, sobre a tua vida, profetizo um mover, o agir de Deus. Não há nada que o inimigo faça, digas, venha sobre você, que pode impedir o agir, o mover, o realizar de Deus. Amado és do Senhor. Na luta e na aflição, o Senhor está contigo, Ele é tua fortaleza.
Não se renda aos manjares do mundo, não se entregue aos manjares do mundo, mas confie e creia, porque o Senhor ao seu tempo vai realizar milagre. Eu profetizo em nome do Senhor, haverá para ti manifestação, realização, querer, unção, poder e glória do Senhor. Os inimigos cairão. Estratégias de Deus virão para ti, em nome do Senhor. Nesse tempo de crise haverá um tempo novo, haverá uma direção nova para a tua casa, para o teu ministério. O Senhor está preparando o seu coração para que quando você voltar como pastor, como músico, como diácono, como cantor, você não vai cantar como você cantava antes, você não vai falar como você falava antes, você não vai exercer seu ministério como você exercia antes, mas eu profetizo um novo tempo da glória do Senhor sobre a tua vida. Haverá para ti unção, poder, graça, manifestação, o mover sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Namasuri canta não é tempo de parar, não é tempo de voltar, mas é tempo de caminhar. Toda essa tristeza do seu coração, em nome do Senhor, vai saindo. Essa aflição de alma, em nome do Senhor, vai caindo por terra. E o Senhor coloca sobre a tua vida estratégias espirituais. Oh, aleluia. Você, servo do Senhor, que está me ouvindo nesta noite, creia no seu coração. Virá palavras novas para você pregar. Virá canções novas para você ministrar. Os dons revelados lá em Coríntios capítulo 12 se virão sobre a sua vida, sobre a tua igreja, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Haverá um novo tempo, haverá um novo futuro. A unção do Senhor vem, derrama sobre a tua vida. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Soma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nesse tempo de quarentena, o Senhor quer usar o seu coração, usar o seu ministério. É tempo de você clamar, é tempo de você buscar. É tempo de você buscar em Deus direção para você exercer. Você não é alguém apenas que senta em banco, não. O Senhor está despertando nessa direção, nessa quarentena. Pessoas que entendam que não foram chamados para estar apenas sentados, mas para exercer o ministério. Ide para as ações, profetizai, gerai discípulos, batizai em nome do Senhor e abençoai as nações, levando cura e restauração. Eu quero orar por você agora nesse momento. Que a glória do Senhor venha sobre ti, em nome do Senhor nós clamamos, Pai. Sobre esses meus irmãos que estão nessa live e aqueles que estarão ouvindo ainda futuramente. Que a sua mão e a sua bênção seja sobre a vida deles. Que recebam graça, recebam unção, ó Pai. Leva cura e restauração. Se alguém enfermo agora, em nome de Jesus seja curado e seja restaurado pelo poder do teu evangelho e poder do teu nome, Jesus. Venha agora a sua bênção em nome do Senhor. Abra portas, deixa, derrama a provisão. Nós clamamos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado,
Que o seu final de sábado seja abençoado, um domingo abençoado na presença do Senhor. Um abraço para você, Neto, um abraço para você, meu querido Elias, um abraço, meu amado. Que todas as bênçãos do Senhor alcancem vocês. Sejam bênçãos e as bênçãos do Senhor alcançarão vocês. Amém? Fique com Deus e que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de vocês, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre o seu ministério. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe.